pessoal, boa tarde. A gente vai encerrar então a nossa aula de vetores com os exercícios referentes tanto aos conceitos gerais de vetores, né, que a gente viu na aula de ontem. Oi, Lázaro, boa tarde. O pessoal está entrando aqui enquanto isso. Tanto os conceitos de vetores, né, gerais, soma, subtração de vetores, decomposição, como também os conceitos já de cinemática vetorial, né? Conceito de velocidade vetorial, aceleração e deslocamento, tá? Tá meio distribuído, os exercícios estão meio misturados ao longo da lista, tá? Então, vamos começar aqui. Peraí, deixa eu colocar para dentro aqui da sala. Pronto. Então, vamos lá. Essa primeira questão, na verdade, gente, acho que todos estão vendo a tela, né? Compartilhamento. Essa primeira questão, na verdade, nós já fizemos ela durante a aula. Eu só coloquei aqui para nós lembrarmos rapidamente, tá? Ela é bem tranquila. Ele pede para a gente usar a lei dos cossenos. Na verdade, aquela formulinha que a gente trabalha, né? Com a soma de vetores, ela é muito parecida com a lei dos cossenos. Ela não é bem a lei dos cossenos, tá? Ele pede para a gente mostrar o que acontece com V1 e V2 quando eu somo com alguns ângulos específicos. Então, só para a gente lembrar os ângulos notáveis, tá? Então, o primeiro exercício da aula é lembrar ângulos notáveis na soma de vetores. Bom, o item A, o ângulo é 90 graus, ou seja, os vetores, no caso V1 e V2, seriam perpendiculares entre si, né? Então, vetores perpendiculares. Quando os dois vetores são perpendiculares, o vetor resultante, ele é, na verdade, a hipotenusa do triângulo, né? Então, o vetor resultante ao quadrado vai ser a hipotenusa. Quadrado do cateto mais o outro cateto ao quadrado. Tá? A lei dos cossenos, a fórmula da soma vetorial, né? Que é parecida com a lei dos cossenos, ela acaba virando Pitágoras. O item B é o ângulo 0 graus, né? O que significa dizer, quando dois vetores formam entre si ângulo de 0 graus, eles têm a mesma direção e sentido. Mesma direção e sentido. Nessas circunstâncias, somar os vetores, na verdade, é a mesma coisa que somar números, né? O vetor resultante, ele vai ser a soma, a gente fala assim, é a soma algébrica dos vetores. Soma algébrica. Dos vetores, tá? É o único caso, até comentei ontem, né, que é o único caso em que somar vetor acaba sendo numericamente igual a somar dois números, né? Somar dois escalares, que a gente fala. E o item C é o caso bizarro, onde a soma vira uma subtração. Estou esperando aqui, não tem. O que que acontece? Aqui não está porchando ninguém aqui. Espera aí. Depois do problema técnico, voltamos. Voltamos. Estou pensando em trocar esse link aqui. Não sei o que está acontecendo. Enfim. Bom, a gente estava, para quem entrou agora, gente, desculpas aí pelo probleminha no link. A gente estava começando a fazer as questões, recordando, na verdade, os três ângulos notáveis relacionados à soma de vetores. São três ângulos importantes, né? O ângulo de 90 graus, o ângulo de 0 graus e o ângulo de 180 graus que a gente está fazendo agora, tá? No ângulo de... O que significa dizer que dois vetores formam entre si, né? Perdão, ângulo de 180 graus. Significa que eles têm a mesma direção e sentidos opostos. Mesma direção e sentidos opostos.
Bom, nesse caso, o resultante, na verdade, é o maior menos o menor, né? É o caso onde a soma se transforma numa subtração por conta do ângulo 180. Vamos lembrar que o cosseno de 180 é menos 1. Tá? O cosseno de 180 vale menos 1. Então, em função disso, isso acaba virando uma subtração de vetores. Tudo bem? Beleza. Vou passar à frente, vou passar adiante, tá? Não vou perder muito tempo nisso aqui, que a gente já meio que explorou isso na aula de ontem. Vamos para a questão número 2. Questão número 2. Questão número 2, ele fala o seguinte. Já é uma questão para a gente entender aquela história de deslocamento no que diz respeito a vetorial ou escalar, né? Que diferencia os dois. Então ele fala assim: um trem desloca-se sobre trilhos retilíneos. Partindo da estação A, ele se desloca 5 km até uma estação B. Daí, em sentido oposto, ele parte para a estação C, localizada a 2 km de B. Então, ele sai da estação A e vai até a estação B. Nesse ínterim, ele fez um deslocamento de 5 km. Tá, beleza. Aí depois o que ele fez? Ele chega na estação B, em sentido oposto, ele vai para C, que está localizada a 2 km de B. Então, quer dizer, esse pedaço aqui é 2 km. Tá? Então, ele foi de A para B e depois de B para C. Aí ele fala assim, considerando, olha o que ele fala, considerando os deslocamentos do trem como grandezas vetoriais, responda. Item A. Qual é o módulo do deslocamento total do trem? Essa é a primeira pergunta. Aí no item B, olha o que ele fala. O deslocamento total de um corpo considera apenas as posições inicial e final. Isso é, não leva em conta os deslocamentos intermediários. Considerando o estudo de vetores, que interpretação se pode fazer do módulo do deslocamento total calculado no item anterior? Então, ele fala no texto para a gente considerar o deslocamento como uma grandeza vetorial, não é mesmo? Então, para pensar um pouquinho. Se eu vou considerar o deslocamento uma grandeza vetorial, você concorda que quando ele sai de A para B, eu posso representar um vetor AB. Claro que isso aqui tinha que ser uma reta, né? Tudo bem. Um vetor AB. Esse vetor, eu vou escrever assim nele, ó. Ele é um vetor deslocamento, cujo módulo é 5 km. Certo? Isso aqui é um vetor. É um vetor. Aí, eu vou desenhar um outro vetor, BC, para cá. Esse aqui é o vetor, que é o deslocamento BC. Deslocamento BC, cujo módulo é 2 km. Tá? O que ele chama de deslocamento total? É a soma dos vetores. É a soma dos vetores, nesse caso. Então, o deslocamento total, ele é a soma do vetor AB mais a soma do vetor BC. Certo? Beleza. Qual é o ângulo que os dois vetores formam um com o outro, gente? Por favor. Qual é o ângulo formado entre os vetores AB e BC? Porque nós precisamos somá-los, né? Então, tenta imaginar, por exemplo, que eles estão na mesma origem, e aí eu vou somá-los. Isso, 180 graus. Então, se eles formam um ângulo de 180 graus, a soma vira uma subtração. Né? Acabamos de ver no item exercício 1. Quando é que a soma de dois vetores vira uma subtração? Quando é 180. Então, portanto, o deslocamento total do corpo, ele foi, na verdade, 3 km.
3 quilômetros. O que faz sentido, né? Porque veja, olha o que ele fala no item B, na sequência, né? Na sequência do exercício. O deslocamento total de um corpo considera apenas as posições inicial e final. Quer dizer, na verdade é como se você estivesse calculando um ΔS. Né? Ó, é o ΔS entre A e C, de fato. Tá? Então faz sentido isso. Aí olha o que ele pergunta, né? Considerando o estudo dos vetores, que interpretação eu posso fazer do módulo desse deslocamento? O que ele é, na verdade? Né? Eu posso dizer que esse deslocamento é a soma dos deslocamentos que ele fez durante a trajetória, o deslocamento total. Né? Eu posso dizer assim, ó, o deslocamento total é o módulo da soma dos deslocamentos das etapas. Opa. Dos deslocamentos de cada etapa. Dos deslocamentos de cada etapa. Né? É como se você estivesse somando mais 3, desculpa, mais 5, menos 3. Né? Foi para frente, voltou para trás, você soma os valores. Mais 5 menos 2, perdão, aí dá o deslocamento mais 3. Tá bom? Tranquilo? Agora, se ele perguntasse para mim, né? Qual é a distância percorrida? Quando ele fala em distância percorrida, a gente está pensando no valor escalar mesmo, né? Quanto ele andou para ir, quanto ele andou para voltar. A distância percorrida seria 7 quilômetros, não importando em qual sentido ele andou, tá? Beleza? Então tá aí a questão número 2. Se quiserem tirar print já para a gente passar para a próxima. Questão 3. Questão número 3. Uma pessoa realiza um deslocamento em 2 etapas. Na primeira, ela caminha 3 passos para o norte e, na sequência, 4 passos para o leste. Utilizando a soma de vetores, responda. Aí tem 3 perguntas. Qual o deslocamento total que a pessoa realizou? Qual a distância total percorrida? Na verdade, ele vai fazer uma observação aqui no item B, né? Por que a distância total e o deslocamento resultam em valores diferentes? Então, ele vai justamente jogar com aquilo que a gente estava discutindo agora há pouco, no exercício anterior, tá? Então, ó, a pessoa saiu de um ponto A, aí ela andou para o norte, um vetor. Esse aqui é o vetor que ela andou. Esse vetor, segundo ele, tem 3 passos. É como se cada passo tivesse 1 metro, então o vetor D1 igual a 3 metros. Aí depois ela andou para o leste, 4 passos. D2. 4 metros. E chegou no ponto B. Tá aí. Bom, a gente vai usar o mesmo conceito... Opa, perdão. A gente vai usar, gente, o mesmo conceito que nós usamos no exercício anterior. O que ele chamava de deslocamento total? É a soma dos vetores. O deslocamento total é a soma vetorial. Então, eu posso dizer que a soma vetorial é o vetor que fecha o meu polígono, tá vendo? Ó? Vocês lembram que tem 2 maneiras de você desenhar a soma de vetor. Você põe os 2 vetores na mesma origem. Então, eu poderia imaginar o vetor B, por exemplo, deslocado para cá.
e faria a regra do paralelogramo, com o vetor apontando para cima. Ou então eu uso aquela regra da poligonal fechada, né? Quando você quer somar dois vetores, dois ou mais vetores, né? Pela poligonal fechada, é só você colocar os vetores, todos eles enfileirados, e fechar o polígono, com o vetor apontando. Esse aqui seria o deslocamento que ele chama de total. Bem tranquilo aqui a conta, né? Pelo menos aquele ajudou a gente, né? Porque você tem uma hipotenusa de 3, uma outra hipotenusa com 4, ou desculpa, um cateto com 3 e um outro cateto com 4, então você vai ter hipotenusa com 5. Então o deslocamento vetorial dele, né? Do ponto de vista vetorial, ele andou 5 metros, tá? Beleza? Isso para o item A. Item B. Deixa eu fazer aqui. A distância total percorrida é a soma dos módulos dos deslocamentos realizados pela pessoa. Por exemplo, se a pessoa caminha 5 metros para o norte e 8 para o sul, a distância percorrida é 13. Determine a distância percorrida. Aqui eu vou colocar Dzão sem a setinha em cima, só para dizer que a gente está fazendo um cálculo de um escalar, é igual a 3 mais 4. Opa. 3 mais 4. 7 metros. Pronto. Tá? Beleza. E aí o item C é uma pergunta que, na verdade, a resposta ela vai parecer meio tosca, mas a resposta é essa mesmo que eu vou dar, né? A pergunta: por que a distância total e o deslocamento resultam em valores diferentes, gente? Alguém arrisca aí? Explicar? Por que os valores não batem? A resposta é bem óbvia, cara. Talvez seja tão óbvia que você não vai nem pensar. Vamos ver. Por que os dois valores não dão iguais? E aí? Por que os dois valores não dão iguais? E depois ele emenda, né? Em que situação eles dariam o mesmo? Gente, os valores não dão iguais por um motivo mais óbvio do mundo. Porque você, uma hora, está somando vetores e na outra hora está somando escalar, está somando números. Então não tem as regras da soma vetorial, elas são diferentes. Existe uma situação em que essa soma coincide. Quando é? Quando os vetores estão apontando para a mesma direção e sentido, né? Que foi o que a gente discutiu, né? Retomamos, na verdade, no primeiro exercício. Então eu posso escrever aqui a seguinte resposta, veja. Os valores são diferentes, os valores são diferentes, pois a distância total foi calculada utilizando-se escalares. Quer dizer, números, né? Números, a distância total. Enquanto que o deslocamento foi obtido pela soma vetorial. Tá? Aí eu posso colocar assim: se D1 e D2 tiverem a mesma direção e sentido,
sentido, que seria o ângulo entre eles ser 0 graus, né? Aí eu posso dizer que D total é igual a adesão. Né? Quando os dois vetores concordam, tá? Beleza? Fica claro, então, por que até o momento a gente não precisava de vetor, né? Os nossos problemas, eles eram de ida ou, no máximo, ida e volta. Né? Quando a gente fez, por exemplo, exercício de lançamento vertical, onde ele sobe e desce. Então, quer dizer, quando você está trabalhando com ida e volta, como o teu vetor ele só vai trocar o sentido, você ainda consegue trabalhar com ele como se ele fosse número, positivo ou negativo. Agora, se você quer fazer o vetor virar, se você está precisando trabalhar com um movimento onde a velocidade vai virar, aí a história requer mesmo o uso dos vetores, tá? Questão 3, então, fechamos. Vamos para a questão número 4. Questão 4. No estudo da física, muitas vezes precisamos efetuar o produto de um número real por um vetor. Essa operação a gente não fez, né? A aula de ontem, o que a gente fez basicamente? A gente pegou dois vetores e somou, pegamos dois vetores e subtraímos e fizemos decomposição. O que a gente quer fazer aqui é uma coisa diferente. Eu quero pegar um vetor e multiplicar por um número. Tem várias situações na física onde isso acontece. Olha só o que o exercício fala, ó. É o caso, por exemplo, do princípio fundamental da dinâmica, que fala que a força, que é um vetor, é igual à massa, que é um número, vezes a aceleração, que é um vetor. Outro exemplo, quantidade de movimento, ou momento linear, né? Que é a massa vezes a velocidade, que é um vetor. Outra definição que ele dá, ó, impulso. Quando uma partícula é empurrada, o impulso é a força, que é um vetor, multiplicado pelo intervalo de tempo, que é um escalar. E tem o caso da força elétrica, que é igual a carga multiplicado pelo campo elétrico. Olha o que nos aguarda, hein? Pro ano. Tá? Como é que a gente multiplica um vetor por um número? Um vetor por um número. Gente, quando você multiplica um vetor por um número, é como se você estivesse multiplicando dois números. Vocês fazem isso a todo momento. Né? Quando você vai calcular uma força, você pega a massa e literalmente multiplica pela aceleração. Então, quando você tem o produto de um vetor por um número, o resultado desta conta te dá um outro vetor. Aqui, ó. O produto de um vetor por um número te dá um outro vetor. O produto de um vetor por um número te dá um outro vetor. Tá? Graças a Deus, né? Que não tem regra para multiplicar vetor com número. Tá? Senão seria bem tenso. Aí, olha o que ele fala. Nesse último caso, considere o vetor campo elétrico, representado abaixo, cujo módulo é de 10 elevado à quinta newtons por coulomb. Então, o campo elétrico... Puta, Dan, eu não me lembro o campo elétrico. Calma, calma. É um exercício de vetores. Vamos tentar ver até onde a gente vai explorá-lo. O vetor campo elétrico é 10 elevado à quinta newtons por coulomb. E veja que ele desenhou o vetor campo elétrico na horizontal para a direita, tá? Para quem lembra um pouco de eletricidade, deve lembrar que existem regras para você desenhar campos elétricos. Quando a gente for estudar campo elétrico, a primeira coisa é saber como desenhar o campo elétrico. Daqui a pouco a gente comenta isso. Ele pergunta assim: represente as forças eletrostáticas A e B que agem nas partículas Azão e Bzão aqui,
submetidas à ação do campo elétrico. Então, eu tenho duas partículas que estão dentro de um campo elétrico. Um campo elétrico, gente, é aquilo que faz uma carga sofrer força. O campo é uma região no espaço. Então, se eu tenho duas partículas ali, A e B, essas partículas vão sofrer força elétrica, tá? Vamos lembrar que no caso das partículas de cargas elétricas, né? Cargas de mesmo sinal sofrem repulsão. Cargas sinais opostos, atração. Acontece o seguinte, pessoal. Quem está gerando o campo elétrico também é uma carga. Uma coisa só pode gerar campo elétrico no espaço se essa coisa tiver carga. Como é que a gente descobre a carga de quem está gerando o campo? Pelo vetor. Veja, o vetor campo elétrico, e aí eu vou pedir para que a gente não entre muito nesse assunto do porquê isso é assim, porque senão a gente vai desfocar da ideia, né? A nossa ideia aqui é trabalhar com a ideia de vetor e não entrar muito no conceito de campo. Então é assim, quando você olhar para um vetor de campo elétrico, olhe para onde ele está apontando. Para onde ele está apontando, significa que tem uma carga negativa. Então aqui tem uma carga negativa. Ou, se você preferir, de onde ele está saindo, terá uma carga positiva. Então, uma boa, vamos dizer assim, uma boa imagem do que você pode pensar no que está acontecendo é assim. Pensa em duas placas metálicas, tá? Uma placa na esquerda e uma placa na direita. Só que essas placas, elas têm carga. Então, a placa da esquerda, ela está toda positiva e a placa da direita está toda negativa. Tudo bem? Essa é a direção do campo. O campo elétrico, gerado por cargas, ele sempre sai da onde está positivo e chega onde está negativo. Por que isso é relevantíssimo? Porque, veja, a carga positiva, a carga A, né, ela é positiva. Então, se a carga A é positiva, ela tem que sofrer repulsão. Então, ó, o corpo A, ele vai sofrer uma repulsão. Então, significa que eu já sei que a força elétrica que vai atuar na partícula A, ela tem que estar apontando para a direita. A gente fala assim, ó, em cargas positivas, a força elétrica vai a favor do campo, ela vai para o mesmo lado do campo, tá? Então eu sei que é como se a placa da esquerda, essa placa aqui, ó, ela empurrasse a partícula A para a direita, tá? Tudo bem. Qual é o valor dessa força de repulsão? Aí eu vou ter que fazer conta. Eu vou usar a fórmula que ele me deu. A força elétrica é a carga vezes o campo. Então, olha só. A força elétrica em A é a carga dela. Veja que a carga é 2 microcoulombs. Tá? Para quem não sabe o que significa essa letrinha mi, é um prefixo micro. Carga multiplicado pelo campo. Portanto, a força existente no corpo A é de 2 vezes 10 a menos 1 newton. Tá? E aí, olha o que eu vou ter que fazer. Como ele colocou as partículas num sistema de grade, com medidas, eu vou ter que respeitar a escala das medidas para mostrar o meu vetor. Lembra que eu tinha comentado com vocês no começo da aula de ontem que o tamanho é uma coisa do vetor, né? É uma coisa que a gente não dá muita bola, mas ele expressa a intensidade do vetor, o módulo. Então, eu vou desenhar o nosso vetor FA assim, ó. Duas casinhas. Esse aqui é o vetor FA.
tá? Ele tem uma direção e um sentido que foi dado por uma regra. E o módulo que é dado por uma conta. É sempre assim, viu, gente? O vetor, ele tem uma direção e um sentido que é sempre dado por alguma regra. Por exemplo, lá no eletromag é a tal da regra da mão direita, é a regra da mão esquerda, tem a regra aqui na eletricidade. E o módulo é sempre dado por uma conta, por uma expressão matemática. Agora vamos fazer para carga B. Carga B. Carga B. A carga B ela tem sinal negativo, então ela vai para o outro lado, tá? Ela vai sofrer atração pela placa positiva. Tá? Só para não deixar muito confusa a minha anotação, atração e repulsão eu estou fazendo sempre em relação à placa da esquerda, tá? Em relação à placa positiva. Tá? Bom, força elétrica igual a carga, 3 microcoulombs, vezes 10 à quinta. Pronto. 0,3. 0,3 newtons. Ou 3 10 a menos 1, né? Então, agora eu coloco o vetor para o outro lado com 3 casinhas. 1, 2, 3. Então, faz isso aqui, ó. Pronto. Vou colocar aqui. Pronto. Tá bom? A parte mais difícil da questão em si era lembrar, né, qual que é a dinâmica de você determinar se o vetor é para o lado ou para o outro. Quem determina isso é o campo elétrico, né? E aí a gente já vai entendendo. Eu gosto muito de dar spoiler das outras coisas. Como é importante na mecânica o conceito de campo. Eu só consigo desenhar uma força, né? Por exemplo, eu sei que a força gravitacional é para baixo, porque existe um campo gravitacional que atrai os corpos. Mas existem campos, como o campo elétrico, o campo magnético, que podem exercer forças de natureza atrativa ou repulsiva. Então, para que você consiga desenhar as forças, você precisa sempre de um campo para poder te ajudar. Tá? Então, campo gravitacional, campo elétrico, campo magnético é o que a gente mais estuda. Tá? Vamos para a próxima questão. Questão número 5. Podem tirar print se vocês quiserem. Aqui a gente faz uma micropausa para discutir um conceito bem legal na física, que é o conceito de versor. Eu confesso para vocês que para o vestibular a gente acaba não usando muito. É até mais difícil a gente, por exemplo, achar exercício de versor em lista, tal. Geralmente quando cai uma outra questão de versor, cai nas militares, mais na parte de matemática, que é um assunto que o pessoal estuda numa área da matemática chamada álgebra linear. A ideia é pensar o seguinte: o espaço ele tem 3 dimensões, certo? Portanto, eu posso representar a posição de um corpo por 3 coordenadas espaciais. Uma coordenada associada ao eixo x, certo? Aqui. Eu tenho uma coordenada associada ao eixo y e tenho uma terceira coordenada no eixo z. É claro que a gente, no ensino médio, não trabalha com movimentos em 3 dimensões. Então, a gente trabalha com o eixo XY. Né? Então, a gente trabalha com movimentos num plano. Pode perceber que os nossos movimentos eles são planos. Né? Tipo, o próprio movimento de lançamento de corpos, né? Ele é plano. Ele não é um movimento 3D. Muito bem. Uma das maneiras de você expressar um vetor é a partir do módulo dele, da direção e do sentido. Ok? Uma outra maneira de você expressar o vetor é a partir de coordenadas em cada um dos eixos. Essas coordenadas em cada eixo, elas são representadas a partir de vetorizinhos, como é que eu posso dizer? Vetores base. Vetores base. Então, é como se você tivesse uma unidade no eixo X,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Nesse eixo. Uma outra unidade no eixo Y e uma outra unidade no eixo Z. Tá? E aí eu vou escrever um vetor. Por exemplo, eu vou escrever um vetor em 2 dimensões, tá? Não em 3, porque a gente não vai trabalhar. Veja que aqui no nosso contexto, o nosso vetor de base no eixo X, ele foi chamado de I. E o nosso vetor de base no eixo Y foi chamado de J. Então, eu posso dizer assim, por exemplo, ó, considera um vetor V que pode ser representado a partir da seguinte coordenada, né? 3i mais 4j. Pronto. Eu representei um vetor a partir de coordenadas i e j. Cada i e cada j é um versor. Então é como se eu estivesse dizendo assim, olha, o meu vetor ele tem 3 unidades de versores no eixo x e 4 unidades de versores no eixo j. Como é que eu representaria esse vetor? Então vamos pensar. Aqui você tem o eixo y, onde você teria 4 vetorezinhos. Então, 1, 2, 3, 4. Tá aqui, ó. 4. E no eixo x, tá? A coordenada que vem primeiro aqui, ó, ela é sempre a coordenada do eixo x, tá? E a segunda coordenada é a do eixo y. Aqui, ó. Então, aqui o eixo x tem 1, 2, 3. Tá aqui. Então, o nosso vetor, ele tem 4 na vertical e 3 na horizontal. Tá? Quem é o vetor? É isso aqui, ó. Esse é o vetor. Pronto. Quanto mede esse vetor, gente? Qual é o módulo desse vetor? Ou seja, o tamanho dele, né? Espera aí. Isso, muito bem, muito bem, muito bem. Perfeito, 5. Então, tá vendo? Quando você quer saber o tamanho do vetor, qual é a sacada? Vê se vocês entendem qual é a sacada. Quando você escreve um vetor na forma de versores, é como se você estivesse colocando componentes. Você tem uma componente sempre no eixo horizontal e uma componente no eixo vertical. Então, você vai pegar esses valores e vai imaginar que isso aqui são os lados de um triângulo, ó. Então, você tem um triângulo de lado 3, outro triângulo de lado 4, módulo lado 5, tá? Beleza? Vocês imaginem, por exemplo, que se eu introduzir um terceiro eixo aqui, né? Eu podia fazer isso aqui, ó. E colocar o eixo Z. Eu posso introduzir aqui uma outra coordenada e aí eu tenho um ponto no espaço. Eu saio do plano e passo para o espaço, tá? Que é o que se faz na física mais avançada, né? Por exemplo, eu vou descrever o movimento de um planeta. Eu vou descrever o movimento de uma estrela. Eu tenho que pensar no espaço tridimensional, né? Tá? Então imagina uma equação horária, olha que bonito. Imagina uma equação horária de um corpo onde no eixo X ele se movimenta de um jeito, no eixo Y ele se movimenta do outro jeito e no eixo Z também, né? Então você vai ter uma equação de x em função do tempo, y em função do tempo e z em função do tempo, né? Tá? A gente na cinemática do vestibular é só x em função do tempo ou no máximo xy, que é o movimento balístico, tá? Beleza? Tranquilo? Aí você fala assim, Dan, mas qual é a vantagem de você escrever um vetor na forma de versores? Como eu disse para vocês, para a gente no ensino médio não é tão importante, porque o que a gente faz com o versor, você meio que já faz com a decomposição, tá? De vetores. Porém,
a gente pode ilustrar um exemplo de como que a gente pode trabalhar com esse tipo de conceito. Eu vou mudar aqui a tela, ver se vocês querem tirar print, por favor. Vamos fazer uma questãozinha. Deixa eu apagar essa... Ficou esse eixo Z aqui, que eu não quero ele aqui. Sai. Seu chato. Pronto. Então eu vou apagar aqui para a gente ver um exercício de aplicação para esse conceito. Aqui. Geralmente você vai perceber que você tem que usar versor se o exercício trouxer ou te apresentar uma questão com grade, linha de grade, né? Com medidas, tá? Com escala, vamos dizer assim. Então veja, aqui ele fala, na figura a seguir, cada quadrícula apresenta lado correspondente a 10 unidades. Então, cada espacinho desse vale 10. Item A. Escreva os vetores em função dos versores. B. Determine o módulo do vetor resultante da soma de A, B, C e D. E determine a diferença de V1 e V2. Então, aqui é um exercício bem legal para a gente aplicar, para a gente perceber como que o versor te ajuda. Então, primeiro eu vou escrever os vetores em função de versor. Só que acontece o seguinte, gente. Como eu vou ter que fazer coordenadas x, y, além de eu dizer quanto no eixo x e quanto no eixo y tem o vetor, eu preciso dizer se ele está indo para cima ou para baixo no eixo y, para a direita ou para a esquerda. Então eu tenho que adotar sinais. Veja só, por exemplo, o vetor A, vamos aqui no A. O A ele está aqui, ó. No eixo x, tenta imaginar o vetor A na origem de um sistema cartesiano. Então veja que no eixo x ele anda um quadriculinho para a esquerda, tá? E ele anda um quadriculazinho para a direita, para cima. Então eu vou escrever assim, ó, o vetor A. Vetor A. Ele anda um para a esquerda. Eu vou representar o meu versor com um xizinho. Não vou representar com I e com J. Muito chato, I e J. Chama de X e Y, tá? A matemática chama de J porque tem uma questão lá com eles. Então, veja que eu coloquei o sinal de menos, dizendo assim, olha, todo mundo que estiver indo para a esquerda é negativo. E ele anda um para cima. Pronto, um para cima. Vetor B. Vetor B. O vetor B, ele só anda para cima. Ele não anda no eixo X. Então eu vou escrever assim para ele, ó, 0x mais 1y. Tá aí. C. Vetor C. O vetor C, veja, ele anda só para a direita e não anda nem para cima nem para baixo. Então só vai andar no eixo X. Então ele é 1x mais 0y. Tá? Repetindo, eu só troquei I e J por X e Y. Para a gente não faz diferença nenhuma. Agora, o vetor D. O vetor D, ele anda 1, 2, 3, 4 casinhas no eixo X para a direita e uma casinha no eixo Y para cima. Então, fica 4x mais 1y. Pronto. Olha lá. Tá? Eu vou deixar eles separadinhos aqui, que daqui a pouco a gente vai ter que fazer conta com eles. Tá? Isso aqui é o item A. Agora, ainda continuando o item A, eu tenho que escrever os vetores V1 e V2. Então, ó, o vetor V1. Olha só. O vetor V1, gente, ele anda uma casinha para a direita e 3 para cima. Uma para a direita e 3 para cima. Então, é 1x mais 3y. E o vetor V2
Ele anda 3 casinhas para a direita e uma para cima. Ele inverteu, ó. 1, 2, 3 para a direita e uma para cima. Então, pronto. Tá aí. Isso é o item A, na verdade, tá separadinho. Aí, eu vou fazer embaixo de cada uma as contas que ele pede para a gente fazer. E aí você vai entender como é que é legal trabalhar com versor. Porque, veja, eu quero somar A, B, C e D. A, B, C e D. Gente, imagina o trabalho que iria dar para eu somar A, B, C e D se ele não me desse na forma de grade. Eu ia ter que fazer alguma mágica para poder colocar esses vetores de uma tal maneira para tentar achar o tamanho do vetor resultante. A vantagem de você trabalhar com os versores é que você faz o seguinte: se você quer somar os vetores, você soma versor por versor. Então eu vou somar primeiro a resultante no eixo x do vetor e depois a resultante no eixo y. Então o resultado da soma ele vai sair escrito em função de versor. Aqui, ó. Soma. Então é mais, né, para todo mundo. Então, ó, esse menos 1 com esse mais 1 corta, o zero também, então fica 4x. Então quer dizer, a resultante dá 4 para cima. Agora vamos ver no eixo y. Você tem 1 mais 1 mais 1. Então mais 3y. Vai conferindo as continhas aí, tá? 3y. Tá aqui. Lembrando que cada x e cada y corresponde a um quadradinho, hein? Um quadradinho. Então você tem 5 unidades no eixo, 4 unidades no eixo x e 3 unidades no eixo y. Né? Então o nosso resultante ele seria 4x e 3y. Tá? A nossa resultante vai dar 5. 5 vezes 10, né? Concorda? Tá? Então, a nossa soma seria aqui. Ó, soma. A soma, o módulo, né? É 5 unidades. Tá? O comprimento do nosso vetor é o equivalente a 5 quadradinhos. Portanto, ele vale 50. Porque cada unidade vale 10. Unidade, aqui a gente escreve assim, unidade vetorial. Tá? Agora, no de baixo, isso era o item B, né? Só que era o item B. No de baixo, que é o item C, ele pede para eu fazer V1 menos V2. V1 menos V2. Vetor diferença. E tem que ser na ordem, tá? V1 e V2. Então, V1 menos V2. Então, ó, 1x menos 3x dá menos 2x. 2x. Tá? 3y menos 1y dá mais 2y. Então, se nós fôssemos representar o nosso vetor diferença, ele teria uma componente para a esquerda, que seria essa daqui, ó. Essa componente ela mede 2 quadradinhos. A componente para cima, eu coloquei muito para baixo, né? Então, peraí. Componente para a esquerda, com 2 quadradinhos. Componente para cima, também com 2 quadradinhos. Tá? A nossa resultante da diferença dos vetores, então, seria um vetor para cá, ó. Esse seria o nosso vetor de diferença.
que também eu acho por Pitágoras, né? A gente sempre acha por Pitágoras. Nesse caso, é a diagonal do quadrado, né? É a diagonal que é L raiz de 2. Então, o nosso vetor diferença, ele tem que valer 2 raiz de 2 quadradinhos. Tá? Que nós podemos aproximar um pouquinho aqui, ver se vocês concordam. Só para não deixar assim. Se quiser deixar assim, também pode. Né? Cada quadradinho vale 10. Então, fica 2 vezes 10 dá 20. Vamos aproximar o raiz de 2 para 1,4. Então, isso aqui ficaria 20. E isso aqui ficaria 1,4. Tá? Daria aproximadamente 28 unidades vetoriais. Tá? Dá uma conferida nas contas aí. Tá? Repetindo, essa conta eu fiz por conta própria. Assim, tipo, ele não falou que a raiz de 2 é 1,4. A gente está só colocando uma aproximação. Tá bom? Tudo bem, gente? Beleza? Sigamos. Sigamos. Segue o baile. Questão número 6. O vetor A tem módulo igual a 40 unidades e forma um ângulo de 60 graus com o eixo X no segundo quadrante, conforme mostra a figura abaixo. Quais são as componentes do vetor no eixo X e no eixo Y? Tá lá. Bom, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção nessa questão aqui é a seguinte. O vetor ele está colocado no segundo quadrante. E isso já tem uma boa relevância para a gente pelo seguinte. Eu sei que se ele está no segundo quadrante do nosso eixo, ele vai ter uma coordenada... Peraí que estão me chamando aqui. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque o meu chat está demorando para abrir. Olha lá. Exatamente. É isso que o Edu falou aqui que eu ia falar agora. Veja, a coordenada do eixo Y, ela vai ser positiva. Aqui, ó. Só que a coordenada do eixo X é negativa. Então, só de você perceber isso, você já fica entre duas alternativas, gente. Veja, a coordenada do X tem que ser negativa, ó. Então, pode ser a B não pode, a C pode, a D não pode e a E pode. Só que a coordenada do Y ela tem que ser positiva. Então, o primeiro número é negativo e o segundo é positivo. Ó, negativo, positivo. Boa opção. Negativo, positivo. Boa opção. São as duas únicas. Tá? Então, vamos lá. Peraí. Não, quero isso aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é escrever os vetores. Então, ó, aqui está o vetor A. Aqui está o vetor A. O vetor X, a componente X dele, ela está aqui, ó. Essa aqui seria a componente X dele. Então, eu vou chamar essa componente de AX. Tá? A componente Y está aqui, ó. Estou quebrando o vetor como se fossem catetos, né? A Y. Tá? Eu posso trabalhar com qualquer um dos ângulos. Veja, ele me deu o ângulo de 60 com a horizontal, que é o que eu vou usar. Ou se eu quisesse, eu poderia usar o de 30 com a vertical. Então, eu vou usar o de 60. Aqui. Tá? Esse é o nosso ângulo. Notem que o vetor amarelo, que é o x, ele forma com a hipotenusa o ângulo de 60 graus, tá vendo? Ó?
Então, ele é o cateto adjacente. Se ele é o cateto adjacente, eu vou usar o cosseno. Então, para o x, vetor AX é igual ao vetor A vezes o cosseno de 60. Então, o vetor AX é igual o vetor de 40 unidades vezes o cosseno de 60, que é meio. O AX é 20. Só toma cuidado, né? Lembrando que essa coordenada ela tem que ter o sinal negativo na resposta. E o AY seria com o cosseno, né? Perdão, com o seno. Ó, AY seria A vezes seno. Aqui, ó, 40. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Aqui. Então, nosso AY fica 20 raiz de 3. A componente Y é positiva mesmo. Tá? Beleza? Então, ficamos com a alternativa C. Ficamos com a alternativa C. Né? Essa coisa de você saber seno, cosseno bem rapidinho, com o tempo, para quem não pegou ainda, com o tempo vai pegar amanhã, tá? Mas tem que treinar. Né? É assim. Física, por mais que você saia de uma aula e fala, ah, legal, quer dizer, quase nunca isso acontece, né? Você sair de uma aula e falar assim, ah, legal. Mas se você não sentar e fazer, aquilo se esvai na sua cabeça, tá? Alternativa C. Vamos para a questão 7. Questão número 7. Considere um vetor V de módulo 10 unidades vetoriais. Se ele forma com o eixo das ordenadas um ângulo de 60 graus, calcule os módulos das componentes. É igual ao outro, só que aqui você tem o trabalho extra de desenhar. Só tomar cuidado com essa questão, onde que você pode errar se você não estiver atento. Nessa palavra aqui, ó. Oh, eu quero esse. Ó. Eixo das ordenadas. É aquilo que eu tinha comentado com vocês na aula de teoria, né? Ó. Eixo das ordenadas é o eixo Y. Então, veja. Eu tenho o eixo Y, o eixo X, e o nosso vetor aqui, ó. Aqui está o nosso vetor. O módulo dele é 10 unidades. 10 UVs. E ele forma com a ordenada um ângulo de 60 graus. Tá? Então, agora eu quero as componentes. Bom, eu vou fazer com o ângulo que ele me deu, tá? A componente Y, ela está aqui, ó. Isso aqui é a componente Y do nosso vetor. Componente Y. A nossa componente X, ela está aqui. AX. Só trocar aquilo que a gente tinha feito. Né? Agora, a componente, em função do ângulo dado, né? A componente Y é o cateto adjacente. Ó, cateto adjacente sobre a hipotenusa, já colocando o próprio vetor, né? É igual ao cosseno de 60. Portanto, a Y é igual. Cosseno de 60 é meio, né? Então dá 5. 5 unidades vetoriais. Para o AX, ó, o AX, o negócio aqui é o seguinte, gente. Ele está aqui embaixo, ó. Tá? E o AX, na verdade, ele é a projeção do vetor.
no eixo X. Se você pegar esse vetor e arrastar ele para cima, ele vai entrar exatamente aqui, ó. Então eu posso dizer que o AX, ele seria o cateto oposto dos 60 graus no nosso triângulo. Então eu posso dizer que ele, cateto oposto por hipotenusa, tem que dar o seno. Tá? Ah, peraí, aqui eu fiz conta errada, né? Peraí. Ah, não, tá certo. Tá certo. Fiquei doidão. O seno de 60 que é raiz de 3 sobre 2. AX igual 10 raiz de 3 sobre 2, 5 raiz de 3. Tá? Onde a gente vai usar muito, muito, muito isso? Na próxima aula, próxima semana, quando a gente trabalhar com balística. Tá? Tranquilo. Questão número 8. Pegadinha do malandro, e aí é? Dois vetores, A e B, têm mesmo módulo, igual a 20 unidades. Então, o vetor A em módulo é igual ao vetor B em módulo, que é igual a 20 unidades. Quais os valores que o módulo do vetor soma pode assumir? Quais os valores que o vetor soma pode assumir? E aí? A gente comentou isso ontem, hein? Vamos ver quem lembra. Você fez um comentário ontem sobre isso. Que quando você faz uma soma de vetores, o resultado obtido ele está no intervalo de valores, né? E hoje, no começo da aula, a gente até reforçou um pouquinho isso no primeiro exercício, né? Deixa eu ver aqui. Isso, é por aí mesmo. Tem a ver, é isso mesmo. O valor, é isso, ó, já estão respondendo aqui. O valor máximo, então, a soma máxima, né, o maior valor que essa soma pode assumir é quando A e B estiverem assim, ó. Os dois para o mesmo lado. A soma máxima vale 40. Quando A e B apresentam mesma direção e sentido. Eu tenho uma teoria, deixa eu só falar uma coisa rapidão aqui. Se um dia eu fosse fazer uma prova de vestibular, fosse examinador, eu só colocaria perguntas assim. Cara, essas perguntas são as piores, cara. A gente fica, às vezes a gente se prepara para resolver questões, né? E aí você pega uma perguntinha super conceitual, meu, quebra todo mundo. Agora, qual é o valor mínimo? Quando é que a soma dá o menor valor possível? Quando o ângulo entre eles é um ângulo tal que a soma vira uma subtração. Só que nesse caso, o que acontece? Como eles têm o mesmo módulo, quando eu fizer essa conta, vai dar zero. Zero. Quando A e B apresentarem mesma direção, apresentam mesma direção e sentidos opostos.
Tá bom? Beleza? E aí, então a gente pode dizer que a soma, né, o vetor soma, ele pode assumir qualquer valor entre 0 e 20. E 20 não, perdão, e 40. Tá? Qualquer valor entre 20 e 40, o vetor pode assumir a soma, por conta do cosseno. Tá? Valores menores que 0 não, valores acima de 40 não. Tá bom? Tranquilo? Aí a outra pergunta, né? Isso aqui era o item A. A outra pergunta, que também nós comentamos na aula de ontem. Qual é o ângulo entre os vetores, sabendo-se que a soma deles também tem módulo 20? Esse é um caso bem especial, né? É o caso onde o vetor A vale 20, o vetor B vale 20 e a soma também vale 20. 20 é perfeitamente factível, o valor 20, porque ele está entre 0 e 40. Né? Quando é que um vetor tem a soma, né, do vetor, é igual a dos dois vetores? Quando o ângulo é de 120. Tá? Ângulo de 120 graus. Como é que a gente pode provar isso? Fazendo a conta. Fazendo a conta, ó. Lembra da formulinha? O resultante ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais 2 vezes V1 vezes V2 vezes o cosseno do ângulo. Não é mesmo? O que eu vou fazer? Eu vou substituir em todos os valores o mesmo. Não precisa nem substituir 20 para não ficar fazendo conta. Põe V mesmo, ó. V quadrado igual a V quadrado mais V quadrado mais 2 vezes V quadrado vezes o cosseno de θ. Tá? Esses 2 V's quadrados que estão aqui, ó, eu vou passar para a esquerda menos. Então vai ficar menos V quadrado igual a 2V quadrado, cosseno θ. Portanto, o cosseno do ângulo θ é igual a menos meio. Né? Eu vou passar o 2 para o 2V quadrado dividindo e cancelar o V quadrado. Quer dizer, qual é o ângulo cujo cosseno é menos meio? 120 graus. Né? Fica um aviso para todo mundo, espero que isso tenha ficado claro, mas se não ficou eu vou deixar. Física sem trigonometria, no life, né? Então é importante para quem tem dificuldade nesse assunto pegar aquela trigonometria mais básica, né? As funções trigonométricas, o círculo trigonométrico, achar os correspondentes de seno e cosseno para os primeiros quadrantes. Precisa, tá, gente? Precisa mesmo. Porque senão a gente começa a enroscar, por exemplo, nesse tipo de situação. É onde a gente percebe a matemática puxando a gente para trás, né? O cara tem um conceito bom de física, o problema chega na matemática que enrola, tá? Posso trocar? Vamos passar para a questão número 9. Vocês vão sair de saco cheio dessa aula, né? Mas tá acabando, tá? Prometo. Os vetores A e B de módulos 10 unidades estão representados na figura. Determine as componentes dos vetores em relação a x e y. E depois a soma deles dois. Aqui é uma questão bem legal, porque a gente vai misturar decomposição com versor. Veja, você concorda comigo que a componente x dos dois vetores está para a direita? A componente x do vetor A está para a direita. E a do B também. E os componentes y também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever as componentes como se fossem versores. Né? Eu vou calcular primeiro. Né? Então, olha só. Vamos começar com o vetor Azinho. Componente horizontal do A. Veja,
O A, ele forma com a horizontal ângulo de 60 graus. Tá vendo, ó? 60 graus. Então, o AX vai ser A cosseno de 60. A cosseno de 60. O cosseno de 60 é a mesma coisa que o seno de 30. Então, se eu não estiver enganado, o módulo do vetor da componente x é 5. 5 unidades de vetor. Por quê? Lembrando que o módulo do vetor A vale 10. Componente horizontal, perdão. Componente vertical, A seno de 60, que é o cosseno de 30. Que é o cosseno de 30. Tá? Que é a raiz de 3 sobre 2. Ele já, aqui ele pediu para nós arredondarmos ó, o cosseno. 0,87. Tá? Então é 0,87 vezes 10. Tá? 8,7. 8,7 unidades vetoriais. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o vetor B. Só que eu quero que vocês percebam que com o vetor B a coisa é diferente, por causa do ângulo, né? Ó. Para o vetor B, o ângulo que ele faz com horizontal é 30. Então, para o B, a componente BX, né, é B cosseno 30. É invertido os valores, você vai perceber isso. Cosseno de 30 é 0,87. Então, isso aqui vai dar 8,7. Olha lá. Tá aí. E agora, B seno. Inverteu o valor, tá? Beleza? Agora eu vou calcular as componentes da soma. Veja que no exercício, pessoal, ele não pede o módulo do vetor soma. Não, ele quer as componentes do vetor. Então, o vetor soma, ele terá uma componente x, que é dada pela soma de ax mais o bx, que vai dar 13,7 unidades vetoriais. Tá? E a componente y também. A intenção desses exercícios, né? Não sei se vocês conseguem pegar a ideia, é fazer com que você tome contato com o que você vai ter que fazer nos problemas, tá? Esse tipo de conta é o procedimento corriqueiro na questão, né? Além das contas, a gente tem todo o trabalho de interpretar a questão, tá? Então, é muito importante que vocês usem esse começo de curso, gente, para investir na matemática, tá? Façam essa lista de vetores. Se vocês quiserem, peguem listas de. O professor de matemática normalmente tem mais esse tipo de questão, tá? Eu posso até preparar uma outra lista se vocês quiserem, também com outros exercícios, porque vale a pena, tá? Porque depois fica, depois que começa a entrar o conteúdo mesmo pesado, não dá mais tempo de parar e estudar isso. E aí você começa a perceber aquela falta que isso faria, né? Puta, olha, eu tô com dificuldade para decompor, para enxergar, tá? Vamos para a próxima. Questão 10. Uma questão bem ilustrativa do que a gente passa no nosso dia a dia de vestibulando. Né? Olha que ele fala. Numa partícula, agem 3 forças de mesmo módulo. Só que, né, pelo desenho, você tem uma força que está na vertical para baixo, tem uma força na horizontal para a esquerda, e temos uma terceira força que forma um ângulo θ com horizontal. Dele deu aqui o seno e o cosseno do θ. Determine as componentes destas forças em relação aos eixos. Então, escrever os versores, né?
basicamente escrever os versores, percebem? Tá? É claro que, por exemplo, ao representar F1, eu vou escrever ela assim, ó, menos 10x mais 0y. Tá aqui. A componente horizontal da força F1, ela vale menos 10, que é o valor dela. E a vertical não tem nenhuma. Tá? A força F2, ela não tem a componente horizontal e tem uma vertical para baixo de módulo 10. Tá? Agora, a única que tem as duas componentes é a F3. Gente, quanto vale a componente X do F3? Esse é o momento em que você já tem que fazer essa conta de cabeça. A componente X, ela vale F cosseno do θ. Tá? Como o cosseno é 0,8, então ela tem que valer 8 no eixo X. Mais, por que mais? Porque a componente vertical dela é para cima. F seno, F seno, F seno. Tá? Aqui. Beleza? Isso são os como se você estivesse escrevendo os versores. B. As componentes de uma força F4 capaz de equilibrar o sistema. Então, eu vou colocar aqui uma força F4. Quanto é que tem que valer a componente X dela? Quanto é que tem que valer a componente Y dela? Para que a resultante dê 0. Ó, a resultante tem que dar 0x mais 0y. Segundo a lei de Newton, né? Força resultante é massa vezes aceleração. Nesse caso, está em repouso. Tá? Então, ó, é isso mais isso, mais isso, mais isso que tem que dar 0. Tá? Vê se vocês concordam comigo. Para que a componente horizontal dê 0, aqui tem que estar mais 2x. Concorda? Aí você zera as forças. Então, a componente horizontal da minha força 4, ela tem que valer 2. 2. Né? E agora aqui, para zerar, aqui tem que ser mais 4. Confere? 4y. Então, quer dizer, se você tiver uma força F4 com uma componente 2 para a direita e 4 para cima, você consegue zerar as forças, tá? Então, as componentes, ó, vamos colocar aqui. Para F4, você terá uma componente X igual a 2 newtons. E tem que ter uma componente Y igual a 4 newtons. Tá bom? Aí a gente consegue zerar as duas. Beleza? Podem tirar print ou perguntar. onze. De novo, tá? Os vetores A, B, C têm módulos iguais a 10 unidades. Determine as componentes x, y da soma de R e calcule a seguir o módulo dessa soma. Então, é exatamente a mesma coisa, só que aqui tem menos informações.
Então, vamos ver se a gente consegue fazer tudo meio que sem precisar fazer do continha, né? Vamos fazer meio de cabeça. Primeiro, vamos escrever o vetor A em termos de versores. Tá? Bom, eu preciso achar ângulos aqui, né? Veja. Esse ângulo aqui é 37, ó. Tá, ele deu. Esse ângulo aqui é 90. Só que eu sei que a soma de todos esses ângulos aqui, ó, ela tem que dar 180. Então eu posso afirmar que esse ângulo aqui, ó, ele vale 53 graus. 53 graus. Tá? Vocês perceberam que ele só deu o seno de 37? Só que olha que interessante, né? O seno de 37 tem que ser igual ao cosseno de 56. De 53, perdão. Por quê? Porque 37 e 53 são que nem o 60 e o 30. Eles são complementares. Então, o seno de um é o cosseno do outro. Tá? Então, veja que legal. Eu posso dizer que o seno de 37 é igual ao cosseno de 53. E eu também poderei dizer que o cosseno de 37 será igual ao seno de 53. Tá? Eu tenho que pensar nessas coisas todas, pessoal, porque o exercício só me deu essa informação. Claro que no vestibular isso não é muito comum, né? Ele vai dar o seno e o cosseno, tá? Agora, deixa eu fazer uma outra perguntinha aqui para os matemáticos de plantão. Como é que eu acho o cosseno de 37? Como é que eu acho o cosseno de 37? Vamos lá, Math. Deixa eu ver aqui. Assim que meu chat abrir, tá? Eu já vi que vocês estão me chamando aqui. Peraí. Aqui abriu. 0,8. Boa, Carol. Como é que a gente descobre isso, hein? É isso mesmo. É 0,8. Como é que a gente descobre isso? Para os mais nerdzinhos, né? Os nerdzinhos de plantão, tem uma galera que decora esse seno e esse cosseno porque ele aparece pra caramba na física, né? Sabe como é que a gente acha esse ângulo, esse valor, gente? Com uma coisa que a matemática chama de relação fundamental da trigonometria. Essa relação fundamental da trigonometria, você pode provar ela por Pitágoras, é a coisa mais fácil do mundo. Ela diz o seguinte: o seno de um ângulo ao quadrado, o seno ao quadrado de um ângulo, mais o cosseno ao quadrado do ângulo, tem que dar 1. Chama relação fundamental da trigonometria. Você pode fazer com qualquer ângulo que dá certo, tá? Isso aqui vem do Pitágoras, tá? Hipotenusa ao quadrado, cosseno, é a mesma coisa. Bom, então fica, eu tenho o seno de 37, né? Então, ó, seno de 37 ao quadrado, né? Mais cosseno ao quadrado de 37, isso tem que ser igual a 1. Então fica 0,36, que é 0,6 ao quadrado, né? Mais o cosseno ao quadrado de 37, tem que dar 1. Portanto, o cosseno ao quadrado de 37 tem que dar 0,64, que é 1 menos 0,36, né? Que então dá 0,8. 0,8. Tá bom? Beleza.
Fechou. Muito bem. Agora vamos lá. Que agora vem a pior parte. Vamos escrever o vetor A em função de coordenada x e y. Então, ó, a coordenada x dele é negativa. É A cosseno de 53. Então, aqui, ó. A cosseno de 53. O vetor vale 10, né? Então, fica 10 vezes cosseno de 53. Menos 6x. Tá? Ó. Então, aqui, ó. Vetor A cosseno de 53. Agora, A seno de 53. A seno de 53. Então, é mais 8y. 6 para a esquerda, 8 para cima. O B é o mais fácil. 0 na horizontal e 10 para cima. Lembrando que todos os vetores têm 10 unidades de módulo. C. O vetor C ele tem uma coordenada para a direita e uma para cima. A coordenada para a direita é C cosseno de 37. C cosseno de 37. Então fica 10 vezes cosseno de 37. Tá ali. C. Opa, errei. Ô, Perdão. Dan, Oi. olha ali comigo, tipo, o eixo não tá invertido ali, ó. Tipo, o Y tá pra direita e o X tá pra cima. Ah, Aí, não. Então, puta, é o seguinte, Edu, perdão. Eu esqueci de falar isso. É aqui é x e y, tá? É só trocar mesmo. eu achei que tava o Tá, segundo. não. Ah, Puta, não, beleza. perdão. Eu acabei esquecendo de falar isso pra vocês. Essa bosta aqui. Ó, é x e y mesmo, tá? Não, o cara apaga o negócio e escreve errado. Ai, Zé. Aqui. X e y. Opa, perdão. X e y, tá? Senão dá muita zoação. Então fica, voltando aqui. O C, né, a componente horizontal do C, ela é C cosseno de 37. O cosseno de 37 é 0,8. Então fica 10 vezes 0,8. Dá 8. E a componente vertical dele é CY, é C seno de 37. Essa daqui que vale 0,6, né? O seno de 37. Então dá 6. Ufa! Jesus amado. Pronto. Tá aí. Calcule a seguir o módulo da soma. Então vamos lá. Soma. Somando as coordenadas do eixo x, 2x, somando as coordenadas do eixo y, que são, né? 10 mais 8 mais 18 mais 6, né? Então, mais 18 mais 6, 24y. Tudo bem? Isso aqui seria o vetor resultante. Eu quero o módulo dele. O que eu tenho que enxergar agora, né? Que este valor e este são as componentes da minha resultante. Então é como se você tivesse um vetor agora com 2 unidades para a direita e 24 unidades para cima. 24 unidades para cima. Então você tem que tirar o módulo disso. Então R ao quadrado igual ao quadrado de um cateto mais o quadrado de outro cateto. Eu acho que não sei se vai dar raiz isso aqui, deixa eu ver. Vai dar 580. R ao quadrado dá 580. Deixa eu ver se é isso mesmo. 580. O máximo que talvez dê para fazer aqui é fatorar.
Tá? Bom, eu vou deixar assim, R igual a raiz quadrada de 580. Tá? Ele não dá unidade específica, então eu vou chamar de unidade mesmo. Tá bom? Certo? Deixa eu ver aqui. Dois, dois. 2. Dá 2 raiz. Não dá para fatorar, não. Dá 2 raiz de uma coisinha aqui. Tá? Questão número 12. Na verdade, as 3 questõezinhas, elas são bem curtinhas. Na questão 12, você tem 3 itens. São 3 mini questões relativas ao desenho que vocês estão observando aqui na tela. Tá? O cara vai descrever um movimento circular. Então, ele fala assim: o ciclista descreve um movimento circular uniforme no sentido horário. No instante 10, o ciclista passa pelo ponto A e no instante 30 passa pelo ponto B. Então ele faz isso aqui, ó. Tá? O raio da trajetória é 100. Ele pede para adotar π igual a 3 e a raiz de 2 igual a 1,4. Responda as questões abaixo. A primeira questão é o módulo da variação do espaço e o módulo do vetor de deslocamento. Então, ele quer a variação de espaço, né, e o vetor de deslocamento. Tá. Aqui, gente, o que seria a variação de espaço aqui, né? O quanto ele andou de fato. O quanto ele andou de fato. Aqui, ó. Isso aqui. Tá? É o espaço, a distância percorrida. A gente pode chamar isso aqui de distância percorrida. Tá, então, o ΔS, veja se você concorda, ele é um número correspondente a 1/4 de volta. Ele é correspondente a 1/4 de volta. Então, eu vou começar calculando ele. O ΔS é 1/4 de 2πr. Tá? ΔS igual a 1/4 de 2πr. Tá? Portanto, o ΔS deu 150 metros. 50 metros. Tá? Agora, presta atenção. Presta atenção. Eu vou calcular o deslocamento do vetor. Espera aí. Olha só, gente. Deixa eu aumentar um pouco aqui o slide. Olha só. Ele partiu do ponto A, certo? Ele partiu do ponto A. E foi até o ponto B. Então, eu vou traçar um vetor de deslocamento para ele. Aqui, ó. Eu vou traçar um vetor de deslocamento, ó. Aqui. Tá? Esse vetor... Ô, Dan, sua tela não tá aparecendo. Não, peraí, é porque eu não estou compartilhando ele, peraí. Eu estava descompartilhando para mostrar aqui o tracinho, ó. Agora foi. Vocês estão vendo a tela agora? Ou não? Não. Ainda não. Não, peraí. Eu descompartilhei e não compartilhei de volta. Tá aqui. Pronto. É que eu precisava só fazer esse tracinho aqui, ó. Tá? Para terminar de desenhar o vetor. Ó. Esse é o nosso vetor, de A até B. Aqui está a cabecinha dele. Tá? O deslocamento vetorial é exatamente o comprimento desse vetor. Que é justamente a diagonal do quadrado. Percebem? Né? Ele tem aqui um lado R, outro lado R, e o nosso vetor é
Ah, por que ele foi apontado para B? Porque ele tem a origem na origem dos espaços, né, da posição inicial, e tem a extremidade na posição final, tá? Então, o comprimento do vetor D, ele é igual a R raiz de 2, tá? D igual. Como o raio é 100, a raiz de 2 é 1,4, fica 140 metros. Tá? E, olha a diferença, né? Bom, eu não vou falar porque vai acontecer daqui a pouquinho. Tá? Então, isso aqui é um número escalar. Isso aqui é um número, um módulo de um vetor. Tá? São duas coisas diferentes. Beleza? Ainda na 12. Já para o segundo item da questão, né? Entre as posições A e B, olha a pergunta que ele faz agora. Qual é a velocidade escalar média e qual a velocidade vetorial média? Olha, se você quer calcular a velocidade escalar, você vai pegar o deslocamento escalar. Quer dizer, para você o que importa é essa distância aqui, ó. Né? Nesse contexto, a velocidade escalar ela parece ter um valor mais físico, né? Mais real. Né? Por exemplo, para você fazer, para você calcular o consumo de gasolina, você tem que usar a velocidade escalar, não a vetorial, né? Tá? Então aqui fica 1/4 de circunferência, que eu já esqueci quanto era. 150, 150 metros. Eu vou colocar assim primeiro, ó, para vocês lembrarem na hora de estudar. Deslocamento sobre tempo. Tá? Ou ΔS, né? Eu usei ΔS no outro. O que importa mesmo é não colocar a setinha em cima do valor, né? Ó. Então, 150. Ele fez isso no intervalo de 20 segundos, né? De 10 até 30. 20 segundos. Tá? Então, fica 7,5. Segundo. Lembra que na trajetória curva, o deslocamento vetorial é menor que o escalar? Né? O deslocamento vetorial é menor. A gente até fez um exercício falando sobre isso. Portanto, a velocidade não vai dar o mesmo valor, né? Aqui você tem um deslocamento vetor sobre ΔT. 140 dividido por 20. 7 metros por segundo. Tá? Beleza? Então ficamos com a alternativa B de bola. B de bola. E aí o terceiro item do exercício, ele fala da velocidade instantânea. Né? Essas velocidades que a gente achou aqui, elas são médias. A gente não sabe exatamente, a gente não sabe, por exemplo, se durante esse percurso de A até B, eu não sei, por exemplo, se o módulo da velocidade ficou constante. Eu não sei. Eu só sei que é uma média. Agora, olha o que ele pergunta no item de baixo. Ele pede para que a gente represente, né, ou aponte nas alternativas, qual delas mostra a velocidade vetorial do ciclista no instante, portanto é instantânea, no instante em que ele passa pela posição C. Vamos lembrar como é que a gente desenha o vetor velocidade instantânea? Né? Ele tem duas características. Né? Qual é a direção dele, gente? Direção. A direção dele é tangente à trajetória naquele ponto. Tangente à trajetória no ponto, naquele ponto. Então, quer dizer, se eu quero desenhar a velocidade tangencial do corpo, a velocidade instantânea,
no ponto C, eu tenho que fazer aqui uma reta tangente. Então, a gente ficaria já entre B e C. O que vai determinar é o sentido. Sentido. O sentido do movimento, claro, do movimento. Se o movimento é horário ou anti-horário. Não é mesmo? Como ele fala no exercício que o cara está indo no sentido horário, ele está fazendo isto, aqui, ó, sentido horário, então a resposta é B de bola. É B de bola. Tá bom? Beleza? Quando a gente estudar movimento circular uniforme, a gente vai começar a aula dizendo, olha, no movimento circular uniforme, o módulo da velocidade permanece constante, mas a direção e o sentido não, porque ele vai virando. Tá? Beleza? Perguntas, gente, para a gente ir para a última questão. Na verdade, a última questão eu vou usar como um gancho essa questão que vocês estão vendo aqui. Né? Nós estamos diante de um movimento circular. Né? Para explicar os movimentos circulares, a gente tem que admitir a existência de uma aceleração especial. Né? Por que especial? Porque até então a gente acreditava que a função da aceleração seria variar o valor da velocidade. Isso é uma parte da história. A questão 13 encerra falando da aceleração centrípeta. Tá? Vamos lá. Ele dá uma trajetóriazinha aqui circular, né? Tem uma partícula no ponto P, e aí tem uma porrada de vetor aqui, ó. Aqui eu gosto sempre de fazer isso com vocês, porque isso treina a gente. Eu quero que vocês tentem imaginar o que está acontecendo sem ler o enunciado, só pela figura. Veja, o corpo está descrevendo um movimento circular no sentido horário. Preste atenção. Ele está descrevendo o movimento no sentido horário, por causa da velocidade. Ó. Porém, ele está freando. Sabe como eu sei que ele está freando? Porque ele tem uma aceleração contra a velocidade. Ó. Esta aceleração é aquela que nós chamamos de tangencial na aula. Essa aceleração é aquela que varia o módulo da velocidade, o valor. Então é por ela, é por causa dela, que o corpo acelera ou freia. Só que ao mesmo tempo ele tem uma aceleração direcionada para o centro da trajetória. E essa aceleração vai garantir que o corpo faça um movimento circular. Se essa aceleração desligar, imediatamente o corpo passa a descrever um movimento em linha reta. Né? O famoso sair pela tangente. O que significa sair pela tangente? Sair pela reta tangente àquela curva. Quando um corpo sai pela tangente, é porque a aceleração centrípeta desapareceu. Ou aquilo que provocava a aceleração centrípeta desapareceu. Um atrito numa pista molhada, por exemplo. Né? Melhor caso para entender. Tá bom? Acho que era isso. Vamos ver as perguntas, então. No instante, num certo instante, o exercício representou a velocidade vetorial, a aceleração resultante, que é o vetor A, né? E as componentes, centrípeta e tangencial. Item A. O movimento da moto no instante em que ela passa por P é acelerado ou retardado? Retardado. Tá? Ele não pede para justificar, mas uma prova como a da VUNESP, por exemplo, você teria que justificar. Né? O que a gente percebe? Né? O vetor velocidade e o vetor aceleração tangencial estão em sentidos opostos. Então, a aceleração, eu costumo falar, né? Ela está atrapalhando a velocidade. Então, eu posso escrever assim, retardado, pois os vetores velocidade e aceleração tangencial
estão em sentidos opostos. Opostos. Tá bom? B. Sendo o módulo da aceleração resultante 6, calcule o módulo da tangencial e da centrípeta. Decomposição, né? Decomposição. Ó, a gente já fez bastante vezes isso, ó. Veja, aqui nós temos a aceleração centrípeta, seria um cateto. A aceleração tangencial seria o outro cateto, que pode ser transposto para cá, ó. E a aceleração resultante é a hipotenusa. Então, para a aceleração centrípeta, eu vou fazer A cosseno de 30. Para a aceleração centrípeta, porque ela é cateto adjacente. E para a aceleração tangencial, eu faço A seno, tá? Então, ó, aceleração centrípeta igual a A cosseno de 30. Seis vezes raiz de 3 sobre 2. Tá? Tudo bem? Então aqui vai dar 3 raiz de 3. Não esquecer da unidade, né? Metros por segundo ao quadrado. A aceleração tangencial, que é aquela que freia o cara, né? Essa aceleração aqui, ó, ela tá puxando ele para o centro. Então, tipo, se você tivesse dentro desse móvel, você sentiria alguma coisa te puxando para o centro com essa aceleração. Além disso, tem uma outra aceleração te puxando para trás, né? Essa aceleração te puxando para trás, ela é A seno 30. Né? É estranho você se imaginar num movimento como esse, pensando que você está submetido a duas acelerações simultâneas, né? Tá? Então, a tangencial é 6 vezes meio. 3 metros por segundo ao quadrado. Tá? Item C. Item C. No instante indicado, V igual a 10 metros por segundo, 10 metros por segundo. Qual é o raio da trajetória? Gente, para que nós calculemos o raio da trajetória, a gente precisa lembrar da expressão que relaciona ele com a aceleração centrípeta, né? Te lembra que a aceleração centrípeta, ela é V quadrado dividido por R. Então, em qualquer ponto que você esteja na trajetória, se você conhecer a aceleração centrípeta, você calcula o raio dela, tá? Beleza? Então, fica 3 raiz de 3 igual a V ao quadrado, 10 ao quadrado, dividido por R. Tá? R igual a 100 sobre 3 raiz de 3. Só para deixar menos feio, né, esse número, nós poderíamos racionalizá-lo. Né? E aí isso aqui ficaria, então, 100 raiz de 3, né, que eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Então fica 100 raiz de 3 dividido por 9 metros. Fiz as respostas do ITA, né? Não, o exercício não é difícil, mas você chega num número que tem uma raiz, você fala, meu Deus, ai meu Deus, tá errado. Não, não, tá, é isso aí mesmo, tá? Dá uma conferida nas contas aí para ver se eu não errei. Tranquilo? Certinho, moçada? Perguntas? Terminamos a nossa aulinha de vetores, graças a Deus.